As semelhanças não param de aparecer com o Overlord, mas também tem lá as suas diferenças, cara. Quando o Ark, por exemplo, acha que ele tá num mundo sem outras pessoas, né, outros players, a gente pode descobrir que ele tava completamente errado. E sim, galera, pode aparecer outro player nesse mundo. Mas quem é esse cara? Será que ele existe mesmo? Vem comigo que eu vou te contar tudo isso, tudo que rolou, se ele encontra, não encontra, se tem outros players ou não, agora. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, galera, finalmente depois do nosso anime ter começado com muitas semelhanças aí com o Overlord, né? O Gaikotsu no Kishi-sama trouxe pra gente uma coisa que pode ser surpreendente. A existência de um novo player nesse mundo, que deixa todo mundo arrepiado, cara. Cada um pode sentir os seus calafrios. Thanatos Silvius Rick é o player que veio para esse mundo antes do Ark, inclusive. E eu posso até dizer que antes desse player também, nós tivemos mais um que se chamou Hanzo. Esses caras que vieram para o mundo são conhecidos como andarilhos, indivíduos que vieram de vários mundos de jogos diferentes. O Hanzo, por exemplo, um dos primeiros players que veio, é o fundador do Great Canada Forest, e é um local e uma nação de elfos que existe no leste do reino Holden, dando a esse lugar o seu nome, bem como da sua cidade, Maple. No entanto, o Hanzo teve nesse mundo há 600 anos no passado, ou seja, no passado, né, 600 anos, o nome Canadá e seu emblema nacional, né, a folha de boto e tal, não existiam. O Hanzo é muito provavelmente uma referência ao personagem de Overwatch, que a gente conhece, o jogo popular da nossa época. Isso é reforçado pelo fato de que o Ark era um jogador japonês da época moderna, e também significa que entre a presença do Hanzo e o ano, 600 anos no futuro, né, onde o Ark veio como jogador moderno, a presença do Ark agora, o tempo parece ter se distorcido um pouco. Ou seja, a gente pode presumir um palpite mais ou menos seria de que a cada 200, 600 anos no mundo, um ano se passava na Terra original. Ou seja, a cada um ano poderiam vir players, né, de 200 a 600 anos. Acontece, né? Mais ou menos como funciona em Overlord. Dragon Lord Witherspoon foi quem descreveu os andarilhos como pessoas que vêm de outro lugar, porque eles observavam essa que de tempos em tempos pareciam pessoas de espécies diferentes desconhecidas dentro daquele mundo. Exatamente como a gente disse de Overlord. A cópia não para, né? O segundo player que veio para o mundo foi o Thanatos, e ele se tornou o pontífice do reino Holy-Hilk, onde o cérebro por trás de toda a supressão e erradicação dos elfos e dos homens-besta foi ele, juntamente com a destruição de vários reinos também, é claro. E sendo um andarilho como o Ark, ele chegou no outro mundo há mais de 100 anos, mais ou menos uns 100 anos antes do Ark chegar. E ele acredita que esse mundo que ele tá seja baseado no jogo virtual chamado Pack, no qual ele gostava de jogar. Thanatos é um poderoso necromancer. Usando a sua necromancia, ele pode criar várias raças de mortos-vivos diferentes, bem conhecidas, e novas raças de mortos-vivos também, como o caso dos cardeais. Os seus trabalhos são necromancer, magos e summoner, né? Ele consegue summonar quem ele quiser, né, dos mortos-vivos ali. Um pouco diferente do que a gente vê no Ark, já que na verdade ele tem todos os trabalhos, né? Esse cara é mais próximo do Ainz do que qualquer outra pessoa. E no lugar onde o Thanatos estava, a família real era apenas um nome para aquilo. O verdadeiro poder do reino era de fato do pontífice, que era o que ele se tornou. Ele vivia em uma enorme igreja a meio do caminho do Monte Alsos. A única maneira de chegar nessa igreja que ele estava era escalando enormes degraus de pedra conhecidos como a Escadaria da Fé. A igreja era majestosa o suficiente para impressionar todas as pessoas que vinham para poder ver o verdadeiro poder do exército do pontífice. A primeira aparição desse cara aí foi lá no volume 4, quando ele dizia que tinha um relatório que o Império Ocidental se mobilizou um grande número de tropas se preparando por uma guerra com o leste, de modo que a fronteira ocidental estaria exposta a certos ataques. Isso indica pra gente que uma guerra gigantesca estava prestes a acontecer. Só que nesse meio tempo aí, cara, o Ark foi ajudar a Shiomi a achar o seu próprio irmão, o Sasuke, formalmente conhecido como Houi, tá? A gente vai falar Sasuke porque ele recebeu esse nome de Sasuke depois de se tornar um dos 6 grandes lutadores do clã, Jinshin. Ele era um ninja bem adepto ao seu combate, assim como a furtividade, infiltração, considerado o melhor do clã nesse departamento. Acho que os caras foram lá no Naruto e puxaram o Sasuke de lá, né? Só falta daqui a pouco falar que o maluco tem Sharingan. Ele também se adaptou à magia do vento, graças ao seu cristal espiritual inserido no seu corpo. Só que o seu desaparecimento enquanto ele investigava a igreja preocupou a própria irmã dele, que estava a ponto de pedir ajuda para o Ark para poder encontrar, e o Ark aceitou de bom grado. Seus companheiros fizeram uma trilha para o Reino Santo Hilk com a intenção de descobrir a verdade por trás de tudo o que aconteceu com Sasuke. Só que lá,
o que eles acabaram encontrando em vez disso era uma princesa que estava precisando de resgate. Ao contrário de Yuriana, que era a princesa do reino de Holden, essa nova princesa aí não tem intenção de deixar o Ark escapar de jeito nenhum, tá? Riel julga os personagens pelos seus próprios méritos, não pela sua espécie ou aparência, empregando o Ark dentro do seu grupo para poder salvar o seu reino. Isso mesmo ele sendo um esqueleto, tá? Então basicamente esse negócio meio que obriga o Ark, Ariane e Xiome a lutarem contra todas as hordas de mortos-vivos até a capital de Nozan, tentando salvar a princesa Riel. Mas no meio do caminho eles são abordados pelo Cardeal Palurumo. Ele é um dos 7 cardeais do Santo Ryuk Kingdom, e o poder dele perde apenas para o poder do Pontífice. Vocês devem estar lembrados que a gente comentou aqui um pouquinho mais cedo aqui, não tem muito tempo não, que o Pontífice podia invocar mortos-vivos cardeais, né? Então, esse cara aí foi revelado mais à frente que ele era uma criatura morta-viva o tempo todo, um dos lacaios do Thanatos. Enquanto isso, outro Dragon Lord entrou em cena também. Pelfi-Visroth, um dos dragões guardiões, jurou proteger os elfos com todas as forças, passando os últimos 1000 anos da sua vida desenvolvendo todas as suas habilidades e deixando-a inigualável no campo de batalha. Disse agora que ela é a mais forte dos Dragon Lords existentes, e além disso é uma linda senhora dragão que se amarra no Ark, simplesmente se apaixonou, tá interessada nele agora. Parece que o nosso esqueletão é encanta-corações, né, cara? Não sei como é que as mulheres nesses animes aí gostam de esqueleto, mas já é normal, né? De um lado a gente tem a Albedo e a Shalter, e do outro lado a gente tem a Ariana e a nossa querida Felf, né? Fazer o quê? Faz parte. E como o Thanatos era responsável por acabar com os elfos, aí é que a batalha decisiva se inicia. A calma antes da tempestade de soldados élficos, tropas humanas e até mesmo o Dragon Lord se reuniram sobre a bandeira do Skeleton Knight, o nosso querido Ark, para poder se preparar para enfrentar um ataque do Holy Ryuk Kingdom. À medida que a guerra aparecia no horizonte, todos começavam a chegar, o Ark tem o primeiro encontro com um player, né? Uma pessoa que de fato é igual a ele, um viajante de outro mundo, que o levaria a uma batalha incrível com Thanatos. Que havia se convencido de que a pessoa que poderia ter matado o cardeal dele era alguém como ele, outro jogador dentro do jogo. Até porque ninguém lá dentro seria forte o suficiente para conseguir derrotar um cara que só perdia literalmente pro próprio Thanatos. No início, até poderia ser um encontro caloroso, bom e tal. O problema é que o Ark continuou a derrotar cada um dos cardeais do Thanatos um por um, cara. Ele foi passando por um. Tendo vivido nesse mundo por tanto tempo sem interagir com outras pessoas do mundo antigo que ele vivia, a força dentro do Thanatos desejava lutar contra o seu oponente até a morte. Isso foi provavelmente devido à sua competitividade como jogador. Ganhando ou perdendo do Ark seria uma partida emocionante, entendeu? Parecia que várias vidas atrás ele estava simplesmente de alguma forma transferindo apenas o pensamento desse tal encontro e se tornou tão tedioso para ele construir um exército agradável que ele quis, mano, simplesmente cair na pancada ele mesmo. Era como se ele estivesse jogando um jogo completamente novo. As coisas realmente se deram início quando o dragão apareceu na manhã. O Thanatos estava se ocupando ali, transformando os humanos em mortos-vivos soldados, aumentando seu exército em seu domínio recém-conquistado de Lione. E galera, um dragão sozinho era difícil o suficiente para se nivelar em um campo de batalha, né? Então se a gente botar todos os mortos-vivos que ele tinha e os guerreiros dentro do negócio, o dragão poderia até perder. Além disso, a gente pode falar que ele tinha um dos cardeais, né? Que era o Tismo. Então o dragão estaria morto em questão de momentos. Isso pelo menos era o que ele pensava. Ele não conseguia lembrar da última vez que tinha visto um dragão, mas geralmente você só entra numa batalha contra o dragão com o entendimento de que vai perder grande parte das suas tropas, porque dragões normalmente são muito fortes. Mas o Pontífice tinha mais alguns truques na manga dele. Não havia como ele perder essa luta, não tinha jeito. O problema é que só havia alguns jogadores que podiam controlar esses dragões e até montar eles. Para começar, ele poderia convocar um dos seus demônios, enfraquecer o dragão o suficiente para permitir que os guerreiros de Espectro o dominassem. Tudo o que ele tinha que fazer era derrubar o dragão, que simplesmente era um dos pinos do tabuleiro. E então a batalha ficaria muito mais interessante. Só que aí é que tá, o dragão não estava sozinho não. O Ark mandou bala para cima de cada soldado do exército, mano. O Thanatos até ficou surpreso quando ele viu que, tipo, vários mortos-vivos dele do exército tinham sido massacrados no chão. E ainda assim se surpreendeu de ver 3 pessoas de pé em cima do dragão. Ark, Ariane e Xiome, cara. À primeira vista o Thanatos até sabia que o Ark não era um mero soldado, cara. Não era apenas um NPC qualquer. Na verdade, o Ark estava prestes a entrar numa batalha incrível, então estava sujando o chão por completo. Thanatos então considerou ter uma troca de ideia e uma conversa com o Ark cara a cara. Mas a estratégia falou mais alto na cabeça dele, que eu achei bem sensato, né? Como o Ark era evidentemente um cavaleiro, enquanto o próprio Thanatos era um mago, cara, ele não tinha chance que se essa batalha se tornasse física. Mas estar tão perto do seu domínio também dava ao Thanatos uma vantagem muito grande.
Se ele chegasse muito perto do Ark, ele poderia perder essa vantagem. Ele decidiu que era melhor dar o golpe inicial para ver qual é. O Thanatos então só pensou em aumentar o seu exército, porque com um exército tão gigantesco, o outro jogador não teria chance. Não importa o quão poderoso ele fosse, ele simplesmente só ia virar de costas e meter o pé. Seria lamentável matar o outro jogador antes que ele tivesse a chance de falar qualquer coisa. Mas o Thanatos imaginou que o cavaleiro recusaria lutar contra isso tudo e nada disso precisava acontecer. Afinal, ele estava enfrentando um exército esmagador, não deveria simplesmente querer se jogar no meio disso, né? Quem gostaria de fazer isso? E o que passava na cabeça do Thanatos é que se ele conseguisse derrotar esse outro jogador, ele pelo menos iria ser enviado para a tela de resultados da batalha e poderia aí descobrir o que tinha acontecido com ele para ter ido para esse mundo. Uma vez ele deveria poder até entrar em contato com os desenvolvedores para saber o que era de fato. As coisas acabariam da mesma forma para ambos os lados. Mas galera, não era mais ou menos assim que estava funcionando, né? Porque eles não estavam dentro de um jogo. Isso pelo menos era o que ele pensava. Mas mudou quase que imediatamente quando o Cavaleiro de Prata Ark de repente apareceu do lado do Pontífice, balançando a sua lâmina pesada. O Thanatos mal conseguiu bloquear o golpe com seu cetro. Embora a força ainda tenha jogado ele para trás, um Magus dificilmente poderia resistir a um ataque físico prolongado. Então apenas um fiozinho de cabelo separava o Pontífice da morte certa naquele momento. Ele mal conseguia descobrir naquela época por que o Ark não simplesmente acabou com ele. O fato é que ele precisava ficar fora da visão do Ark, né? Porque se ele desse o teleporte de curta distância, isso poderia fazer com que o Ark ainda continuasse em cima dele. E com todos os mortos-vivos soldados dele enchendo o campo de batalha, o teleporte ia ser muito mais difícil dele conseguir. Se não, impossível até. Thanatos então teria que se recuperar e esperar os soldados furiosos destruírem esse homem. Mas em questão de minutos, ele observou que a maré da batalha virou completamente, numa direção totalmente inesperada. Os Dragon Lords, inicialmente na batalha entre os exércitos unificados e as hordas de mortos-vivos, cercavam Alsos com seus ataques mais poderosos. A infantaria simplesmente assistiu com espanto quando os Dragon Lords apareceram bombardeando impiedosamente várias centenas de milhares de soldados mortos-vivos. Acabou explodindo todo mundo. Então Ark partiu diretamente para o local onde o Pontífice estava. Isso de acordo com a intuição dele. E cara, tava lá, dito e feito, certeiro, cara. O Pontífice apontou o seu cetro no chão, convocou uma runa brilhante, cara. Uma besta enorme de cabeça de cobra apareceu. Ele tinha mais ou menos uns 3 metros de altura e ostentava 2 chifres bravos, um par de presas e olhos brilhantes reptilianos. A armadura era feita de couro e bronze e empunhava uma enorme espada larga. Decidindo que era melhor dar um pouco de espaço para respirar, o Ark então usou seu Dimensional Step para poder recuar um pouco disso, né? Mas a criatura serpente foi muito mais rápida do que ele. Esperava que simplesmente chegasse e fechou um espaço contra ele, uma lacuna, balançando a sua espada em outro golpe muito poderoso. O Ark enfrentou o golpe de frente com a espada do trovão sagrada Callad Bolt. Então ele conseguiu de fato segurar isso. Só que o Ark não era burro desse momento. Assim como o Ainz, ele também era inteligente. E fez o quê? Deu TP, apareceu do lado do Thanatos, se teleportou para lá, balançando a sua espada para baixo, fez com que o Pontífice tropeçasse para trás e quase caísse no chão. Aos poucos estava ficando cada vez mais claro que a vantagem em termos de força bruta era do Ark. E depois de ter monstros invocados para lutar, tanto a serpente quanto o esqueleto, o Ark teve que cortar os pilares para fazer o lugar desmoronar. Ou seja, mais à frente ele podia ver um contorno tênue do Pontífice através da poeira. Ele soltou brevemente o escudo dele e soltou o Odre. E largou o Odre também do cinto e jogou em cima do Pontífice. A Ponta, que era a raposinha, lançou o feitiço que eles estavam praticando juntos no santuário, no topo da montanha. O líquido dessa garrafinha acabou estourando, né, caindo em cima direto do Thanatos. Só que esse líquido aí era a água mística da fonte base do Lord Crown. Como o Pontífice e o próprio Ark compartilhavam uma aparência e uma história de fundo meio semelhante, o raciocínio do Ark era que o corpo sofria a mesma fraqueza. A reação emocional extrema que o Ark sofreu na fonte termal, recuperando o seu corpo, ia acontecer com Thanatos. E o súbito fluxo de emoções fez com que ele tivesse o seu último suspiro. O Guerreiro Serpente e o Demon de Esqueleto simplesmente desapareceram num piscar de olhos. E o Thanatos, que estava convencido de que o mundo todo ao redor era apenas um jogo, começou a pensar de forma diferente. Ele não sentia nenhum apego particular às pessoas. Para ele, todo mundo era um NPC que poderia ser manipulado com os seus próprios fins. Então,
novamente, se ele realmente acreditasse que isso era um jogo e que todas as pessoas não eram nada além de NPCs, ele teria uma reação emocional diferente. Talvez o Pontífice até suspeitasse que esse mundo era algo a mais do que um jogo, mas ele escolheu ignorar essa verdade e simplesmente seguir no caminho de que ele queria seguir. No fim das contas, só essa forma de transformar ele, o corpo dele começou a se regenerar de fato, crescendo carne, crescendo pele, olho e tal. Aí ele começou a ver que as coisas eram um pouco diferentes e acabou não suportando a isso. Mas me conta aí o que você achou dessa batalha. Mais uma vez temos aí o Ainz, é o Ark, dominando muito, cara, e deu muito certo. Eu acho que o Thanatos que tentou dar uma de Ainz, mas, cara, não é todo mundo que consegue ser um overlord da parada, né, mano? A gente sabe que o nosso caveirão é incopiável, o nosso querido Ainz Urugon. É um cara que, mesmo que você vá ver uma réplica, jamais vai ter uma igual, que sabe muito bem disso. Olha, agora eu peço pra você também, deixa aí nos comentários alguma sugestão de um anime novo dessa temporada que vocês estão gostando pra caramba, que querem assistir aqui no canal. Com certeza eu tô preparado pra trazer isso pra vocês. E a gente tá aqui, ó, desenrolando muita coisa nova, muita coisa boa pra galera. Tamo junto sempre, cara. Vocês são bravos, ajudando a gente a evoluir, a crescer cada vez no canal e ficar cada vez mais perto desses 100 mil, cara. Pô, vocês são... Mano, eu não tenho palavras pra descrever e logo logo a gente tá lá, hein? Por isso eu peço a sua ajuda, se inscreve aí no canal e ativa esse sininho se você não for inscrito ainda pra dar essa força. A gente vai atingir os 100 mil e vai estar sempre trazendo muito conteúdo com muita informação pra vocês aqui. Valeu demais, galera, tamo junto sempre, um grande abraço e até a próxima. Fui!